Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante Marlov brilhava com um novo polimento, toalhas de mesa brancas latão reluzente. O murmúrio discreto de conversas e pequenas lâmpadas projetando halos sobre os rostos. Naquela noite, o salão estava quase lotado. Homens de negócios de terno, casais apressados, turistas citando seus guias de viagem. O ar estava impregnado com o aroma de manteiga e limão, e havia algo de azedo nisso, uma impaciência silenciosa que se espalhava de mesa em mesa. Ela entrou devagar, apoiando-se numa bengala com cabo de marfim, sua pequena figura ereta como uma bandeira antiga. Seus cabelos presos num coque impecável, tinham a cor de um céu cor de pêssego depois da tempestade, acinzentados com nuances de castanho escuro. Usava um casaco azul marinho, um cachecol de estampas simples e óculos de aros finos. Seu rosto estava marcado pela idade, mas seus olhos, ora escuros, ora claros, percorriam o cômodo com atenção tranquila e pausada, como se estivesse registrando cada detalhe num caderno secreto que ninguém conseguia ler. O garçom, um jovem chamado Tyler, era novato naquele mês. Ele havia aprendido suas rotinas na prática: cumprimentar, sorrir, anotar, executar. Ele crescerá em bairros onde a polidez tinha seus limites e a autoridade, às vezes, era conquistada com medo. Naquela noite seus nervos estavam à flor da pele, um telefonema difícil antes do seu turno, um chefe gritando na cozinha, a pressão de um bônus prometido. Tudo aquilo estava lhe custando caro. Quando avistou a mulher parada imóvel perto da porta, primeiro ponderou os prós e os contras, uma mesa pequena perto do balcão, um cardápio de jantar barato e clientes já sentados às suas mesas pagando. Bom dia, senhora. Uma mesa para a senhora, disse ele, tentando parecer afável. Ela respondeu com uma voz lenta, modulada e calma. Uma mesa, sim, perto da janela, se possível. Obrigada. Ele percebeu um toque de irritação quando ela pediu um tempo para se sentar, e dessa irritação brotaram palavras que ele não se lembrou de recordar. Negra imunda, suma daqui, ele disparou, primeiro em voz baixa, depois em um tom tão alto que fez a mesa ao lado congelar. O riso nervoso de um jovem no banco cessou abruptamente. Os talheres permaneceram firmes. As palavras queimaram no ar como uma brasa caindo sobre uma toalha de mesa. Era um insulto proferido sem cerimônia, uma frase dita sem conhecer a alma ou a história da mulher a quem se dirigia. A mulher não se mexeu. Um minuto pareceu arrastar-se, pesado. Então ela ergueu o olhar e, pela primeira vez desde sua chegada, o silêncio se fez presente como uma mão pairando sobre o cômodo. Seu olhar não era de medo nem de raiva brutal. Era um olhar que vira tempestades e as nomeara, que sabia avaliar suas consequências. Ela colocou a mão na bengala, inspirou lentamente e disse com uma voz que carregava uma calma perigosa: Você acabou de usar palavras. Agora escolha se quer que elas a definam ou se quer descobrir quem eu sou. A princípio, ninguém sabia se era um desafio ou uma ameaça. Mas ao redor, a tensão se dissipou, o insulto, que tinha a intenção de humilhar, agora se transformava em algo maior, uma promessa de verdade. Tyler sentiu o rosto corar de repente, não apenas de vergonha, mas porque começava a perceber que suas palavras teriam consequências. A mulher sentou-se em silêncio. Seu casaco roçou na toalha de mesa, seu olhar percorreu lentamente o cômodo, como se absorvesse cada rosto, cada nome possível. Algo estava prestes a acontecer naquela noite, algo que iria além da dureza de um comentário infeliz. Em meio ao farfalhar dos guardanapos e ao tilintar dos copos, o restaurante permanecia alheio à história que aquela senhora carregava, uma história que, uma vez revelada, quebraria certezas e exporia a fragilidade daqueles que julgam sem conhecer. A velha senhora, que acabará de ser insultada por Tyler, colocou lentamente a bolsa na cadeira ao lado. Cada movimento era preciso, calculado, quase cerimonial. Tyler, ainda atordoado pelas próprias palavras, aproximou-se com uma mistura de medo e arrogância. Pensava que bastaria empurrá-la para fora e tudo estaria resolvido. Senhora, eu acho que a senhora deveria ir embora. Ele gaguejou, sua voz denunciando seu nervosismo. Ela ergueu os olhos para ele, e desta vez seu olhar não continha raiva nem medo, mas uma autoridade serena que dizia muito. Vim aqui para jantar, rapaz, e você escolheu me julgar pela cor da minha pele em vez da minha humanidade. Agora vai me deixar sentar. Tyler sentiu um estranho pânico crescer dentro de si. Já ouvirá aquele tom antes, em histórias de família, em filmes, mas nunca dirigido a ele. Hesitou, deu um passo para trás e, em seguida, fez um gesto desajeitado em direção à mesa perto da janela. A mulher acomodou-se graciosamente vestindo o casaco.
Alguns clientes observavam a cena, alguns intrigados, outros chocados. O silêncio era pesado. Então, calmamente, ela pediu o cardápio. Tyler, com as mãos tremendo levemente, entregou-lhe o cardápio. Cada página parecia vibrar em sua palma, como se o peso da situação tornasse os objetos tangíveis mais pesados. A mulher examinou o cardápio lentamente, escolhendo finalmente um prato simples, salmão grelhado com legumes da estação. Enquanto se afastava para fazer o pedido na cozinha, um dos garçons mais velhos, Mark, aproximou-se de Tyler. Você nunca deveria falar com ninguém assim, sussurrou. Não importa quem ela seja, mas principalmente não importa quem ela possa ser. Tyler deu de ombros, mas o aviso penetrou em sua mente, como uma semente esperando para germinar. Poucos minutos depois, enquanto a mulher aguardava pacientemente sua refeição, um homem entrou no restaurante. Ele era alto e elegante, vestindo um terno escuro e óculos escuros, apesar da iluminação fraca. Seu olhar percorreu o salão e imediatamente se fixou nela. Uma expressão de surpresa e respeito cruzou seu rosto. Ela ergueu o olhar e um leve sorriso se formou em seus lábios. Tyler, com o coração acelerado, não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Mas o homem deu um passo à frente, gentilmente colocou a mão no ombro da mulher e disse: Mãe, estou tão feliz que você esteja aqui. Tyler sentiu subitamente o peso de suas palavras como uma pedra em seu peito. O insulto, que deveria permanecer anônimo, invisível, acabará de colidir com uma realidade que ele jamais poderia ter imaginado. Nesta sala elegante, entre o aroma do salmão grelhado e o murmúrio dos clientes, a primeira lição já se fazia evidente: julgar sem conhecer é semear humilhação, e, por vezes, ser surpreendido pelo destino. O garçom Tyler não conseguia desviar o olhar da mulher sentada perto da janela. Cada gesto, cada movimento da mão dela roçando a toalha de mesa, cada piscada dos olhos parecia imbuído de dignidade e autoridade. Ele se perguntava o que poderia justificar tamanha compostura depois de um insulto tão brutal. O homem que acabará de chamá-la de mãe sentou-se à sua mesa. Tirou os óculos escuros e Tyler reconheceu imediatamente o rosto nas telas dos noticiários locais. Jonathan Caldwell, um advogado renomado e filantropo influente em todo o país. Tyler sentiu um nó na garganta. A mulher que ele acabará de insultar não era uma cliente qualquer. Mãe, você está bem? Perguntou Jonathan com voz suave, mas firme. Ela assentiu com a cabeça, sem elevar a voz, mas com um olhar que parecia dizer: tudo está sob controle. Tyler, tremendo, aproximou-se da mesa com a bandeja de comida que havia preparado. Cada passo parecia pesado, carregado de culpa. Senhora, Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. A mulher olhou para ele e, pela primeira vez desde sua chegada, seu sorriso tornou-se ligeiramente severo. Acho que temos um pequeno problema para resolver, rapaz. Tyler sentiu um aperto no estômago. Sabia que tinha ultrapassado o limite, mas não sabia exatamente qual. Jonathan colocou uma mão reconfortante sobre a da mãe e disse calmamente: Tyler, por que você não nos conta o que aconteceu? Tyler gaguejou, incapaz de mentir ou se justificar. Eu não queria, eu só pensei. A mulher balançou a cabeça. Você teve um pensamento ruim, e agir de acordo com um pensamento ruim tem consequências. Naquele instante, todo o restaurante pareceu prender a respiração. Os clientes cochichavam, alguns discretamente sacavam seus celulares para registrar a cena, enquanto Tyler sentia a consciência pesar sobre ele. Jonathan Caldwell, com a paciência e autoridade de um homem que presidiu tribunais e assembleias, disse: Tyler, todos merecem respeito, independentemente da cor da pele, idade ou aparência. O que você acabou de fazer é inaceitável. Você tem a chance de se redimir, mas precisa entender a gravidade de suas ações. O garçom sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Compreendeu que aquele momento marcaria sua vida para sempre. A mulher, sem levantar a voz, acabará de demonstrar que um simples insulto podia se transformar numa lição de vida, e que a ignorância e a precipitação podiam ter um preço alto. E no pesado silêncio que se seguiu, Tyler soube que aquela noite não terminaria simplesmente com o jantar. Algo maior tinha acabado de começar: o confronto entre racismo, vergonha e redenção. Após o pesado silêncio, a mulher pousou o garfo e endireitou-se ligeiramente. Cada movimento era permeado por uma autoridade discreta que contrastava fortemente com o nervosismo visível de Tyler. Jonathan, ainda ao seu lado, lançou-lhe um olhar compreensivo. Sabia que sua mãe iria assumir o controle da situação. Tyler, disse ela com voz clara e firme, você achou que suas palavras poderiam me diminuir, mas elas não definem quem eu sou. Elas definem sim quem você é, e o que você decidir fazer agora determinará se você pode mudar.
Tyler baixou os olhos, incapaz de encará-la. Sentiu a vergonha consumi-lo, um fogo que nenhuma habilidade profissional conseguiria extinguir. Ele havia humilhado uma senhora idosa, uma estranha, acreditando ter autoridade sobre ela. E agora descobria que essa mulher possuía não apenas um alto status social e profissional, mas também uma aura que inspirava respeito e admiração. Quero que você entenda uma coisa, continuou ela calmamente. Toda ação tem uma consequência. Sua impulsividade, seu racismo, sua arrogância, tudo isso pode destruir uma vida. Mas nunca é tarde demais para aprender. Ela se levantou lentamente e se aproximou dele, sua bengala mal tocando o chão. Tyler sentiu o coração acelerar. Ela estendeu a mão para ele, não para puni-lo, mas para lhe oferecer uma chance de redenção. Você vai corrigir seus erros. Não apenas o que disse, mas também o que pensou. Você vai entender o valor de cada pessoa que encontrar. E para começar, você vai me ajudar a organizar uma arrecadação de fundos para jovens carentes da nossa comunidade. Você vai aprender paciência, respeito e dignidade. Tyler, sem palavras, assentiu com a cabeça. Era humilhante, sem dúvida, mas também representava uma oportunidade para algo que ele nunca havia experimentado: aprender pelo exemplo e alcançar a redenção. Os clientes ao redor, testemunhas silenciosas da cena, começaram a murmurar. Alguns tiraram fotos, outros baixaram os olhos, conscientes de que haviam presenciado um momento raro, um confronto direto com o racismo, seguido não por vingança, mas por uma lição de dignidade. Jonathan deu um leve sorriso para a mãe e depois para Tyler. É assim que se transforma um erro em uma lição. Tyler sentiu o corpo tremer, mas desta vez não era apenas medo, era também o início de uma profunda compreensão de suas ações. A mulher era mais do que apenas uma cliente idosa, ela era um símbolo vivo de que a arrogância e a ignorância podiam ser corrigidas, desde que se soubesse ouvir. E naquele restaurante silencioso, em meio ao aroma de salmão e ao murmúrio dos outros clientes, Tyler entendeu que seu mundo acabará de mudar. A verdadeira lição não estaria na humilhação que sofrerá, mas no que ele se tornaria depois. Nos dias que se seguiram, Tyler não conseguia se livrar da experiência no restaurante. Cada momento no trabalho parecia um ensaio silencioso do seu erro e da lição que a velha senhora lhe ensinara. Ele sentia que algo precisava mudar, não apenas para desfazer o que fizera, mas para transformar sua vida. No sábado seguinte, ele foi ao centro comunitário onde a mulher e Jonathan Caldwell estavam organizando um evento beneficente para jovens carentes. Ao chegar, Tyler se sentiu impressionado com a multidão. Voluntários, famílias, crianças rindo e brincando, jornalistas locais presentes para cobrir o evento. Ele percebeu que seu primeiro encontro com aquela mulher fora apenas uma introdução a um mundo que ele nunca se dera ao trabalho de explorar. A mulher o cumprimentou com um leve sorriso, mas sem qualquer indício de condescendência. Você veio, disse ela simplesmente. Esse é o primeiro passo. Tyler assentiu com a cabeça, ainda nervoso. Ela lhe atribuiu tarefas simples: organizar doações, ajudar crianças, distribuir alimentos. Cada ação parecia insignificante, mas cada gesto era um lembrete constante de respeito, paciência e dignidade. Com o passar do dia, Tyler começou a compreender o impacto de suas palavras e ações. Ele viu jovens que, sem sua ajuda, teriam sido deixados à própria sorte, e sentiu um estranho orgulho ao conseguir fazer uma boa ação. A velha senhora, observando seus esforços, assentiu com a cabeça em aprovação. Perto do fim do evento, Jonathan se aproximou dele. Você aprendeu muito hoje, Tyler. Mas lembre-se, a verdadeira redenção não é um ato isolado, é uma série de atos consistentes. Tyler sorriu, desta vez genuinamente. Ele entendia que seu comportamento passado jamais desapareceria completamente, mas que podia escolher se tornar uma pessoa melhor. A vergonha havia sido o catalisador de sua transformação, mas agora, o respeito e a compreensão estavam tomando seu lugar. Antes de sair do centro, ele se aproximou da mulher. Eu queria pedir seu perdão, disse ele com a voz trêmula, mas firme. Por tudo que eu disse e por tudo que eu pensei. Quero aprender a ser melhor. Ela colocou a mão no ombro dele. Palavras podem ferir, Tyler, mas ações podem curar. Lembre-se sempre dessa lição. Ao sair, sentiu uma nova luz em seu coração. O insulto que outrora proferira ainda ecoava, mas já não era um fardo. Tornará-se o ponto de partida de um novo caminho, um caminho onde o respeito, a paciência e a dignidade guiariam, dali em diante, cada passo seu. E no frescor da noite, com o céu tingido de laranja e roxo, Tyler compreendeu que a humilhação inicial havia sido uma porta de entrada para a redenção, uma lição gravada em sua alma, uma chance de reconstruir não apenas sua vida, mas também sua percepção do mundo.